Texto base de hoje é Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 46. Nós vamos ver hoje a parábola dos lavradores maus. Houve ainda outra parábola. Houve um homem pai de família que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Diz-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra, e será dada a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre essa pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falara deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém? Então nós vemos aqui que Jesus conta mais uma parábola aos príncipes dos sacerdotes. Nós vemos que ele conta que um pai de família plantou uma vinha e preparou a vinha e arrendou a vinha a uns lavradores e se ausentou. Esse pai de família aqui, que é o dono da vinha, é o próprio Deus. Que ele planta a vinha, então ele arrenda a vinha a uns lavradores. E chegando o tempo da colheita dos frutos, ele envia os servos para receber os frutos. Então os lavradores, apoderando-se dos servos, matam um, ferem um, matam outro e apedrejam outro. Então o dono da vinha manda mais servos, em maior número, e eles fazem o mesmo com os servos. Os servos aqui são os profetas, que Deus mandou vários profetas, e os lavradores são aquelas pessoas que rejeitam Deus, não querem Deus. Eles são os lavradores maus. Então nós vemos aqui que o dono da vinha então decide mandar o seu filho, e ele diz: terão respeito ao meu filho. Então os lavradores, vendo que é o filho, eles decidem entre si: este é o herdeiro da vinha. E daí eles decidem matar o herdeiro da vinha para ficar com a herança. Então eles matam o filho do dono da vinha. Esse filho do dono é o próprio Jesus. Que o dono da vinha é Deus e Jesus é o filho de Deus, né? Então eles matam o filho de Deus para ficar com a herança. Então o que nós aprendemos com essa parábola aqui? Que Deus, ele manda os seus servos, que são os profetas, e muitos profetas foram mortos, muitos foram apedrejados, foram feridos, né, pelas aquelas pessoas que não aceitam Deus, que rejeitam Deus. E nós vemos que os lavradores maus são aquelas pessoas que não aceitam Deus. Então eles mataram os profetas e mataram o próprio Filho de Deus. Nós podemos usar como exemplo João Batista, que veio antes de Jesus. Ele foi morto, ele veio para pregar o arrependimento, para pregar a vinda de Jesus, mas ele foi morto por aquelas pessoas que não aceitam, não reconhecem ele como profeta. Então nós vemos aqui nessa parábola, a ilustração da parábola, que Deus ele envia os seus servos para anunciar a palavra de Deus, para receber os frutos, mas eles não foram aceitos e muitos foram mortos. Então Deus manda o seu próprio filho e eles não aceitam e eles são mortos. Aqui os lavradores, nós podemos comparar eles aos próprios príncipes dos sacerdotes, porque eles não aceitaram Jesus.
Eles não aceitaram João Batista e não aceitaram Jesus e mataram Jesus. Então Jesus fala para eles: quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles dizem então: dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores para que o seu tempo dê frutos. Então Jesus, respondendo a eles, diz: nunca leste nas Escrituras que a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo? Pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus é a pedra angular que foi rejeitado. Eles não aceitaram Jesus, ele foi rejeitado. Então Jesus continua: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dada a uma nação que dê os seus frutos. Então esse povo, os judeus, eram o povo de Deus, que eles tinham uma herança. Desde Abraão, Deus promete uma herança a Abraão, que diz que todos os seus descendentes serão abençoados. Então os judeus, ele tem essa herança. Deus manda Jesus para eles, mas eles rejeitam Jesus. E a partir do momento que eles rejeitam, nós vemos o texto que Jesus fala que será tirado deles e dado a outra nação. Aí os gentios recebem Jesus. E nós vemos até os dias de hoje que nós recebemos Jesus e muitas pessoas recebem Jesus. Todas aquelas pessoas que se arrependem das suas falhas, se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam para Jesus, eles têm a salvação por meio de Jesus. Não importa o passado de cada pessoa, se a pessoa se arrepende verdadeiramente de coração e se entrega a Jesus, ela tem a salvação por meio de Jesus. Porque nós vemos nessa parábola aqui que é claro que Jesus fala que será tirado deles e será dado a outra nação. Então todas as pessoas que creem em Jesus, que creem no nome dele, buscam viver em obediência a Jesus, eles têm a salvação por meio de Jesus. Porque foi essa herança, Jesus é a herança que veio para eles, mas eles rejeitaram. E a partir do momento que eles rejeitaram, foi tirado deles e dado a todos que quiserem Jesus. Então nós queremos Jesus, nós temos a salvação por meio de Jesus. Então, resumindo essa parábola, o dono da vinha, que é o próprio Deus, ele enviou vários profetas. E muitos profetas foram rejeitados, muitos foram mortos. Então, Deus manda o seu próprio filho, e o seu filho também foi rejeitado e foi morto. E ressuscitou. E por meio de Jesus nós temos a salvação. Então, nós, continuando no texto aqui no versículo 45, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falara deles. Então, nesse momento aqui, eles entendem que Jesus está falando que os lavradores maus são eles, porque são eles que não aceitam Jesus. Eles não aceitaram João Batista e não aceitam Jesus. E eles estavam tramando contra Jesus. Nós vemos no versículo 46, e pretendendo matá-lo, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham como profeta. Então, a intenção do coração deles era prender Jesus, para matar Jesus. E Jesus, como conhece o nosso coração, ele sabia o pensamento deles. Então, Jesus conta essa parábola ilustrando como os lavradores maus são eles, são os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, que são os lavradores maus, porque eles não aceitam Jesus. Não aceitaram João Batista, que veio para pregar o arrependimento, e não aceitaram Jesus a ponto de matar Jesus, crucificar Jesus, porque eles não aceitaram, eles rejeitaram. Eles tinham uma bênção de Deus que era para a vida deles, Jesus foi mandado para eles, mas eles rejeitaram. Então, a partir do momento que eles rejeitam Jesus, então agora ele é para todos que aceitar ele, por meio dele tem a salvação. Então quando nós cremos em Jesus, recebemos ele no nosso coração, nós temos a salvação por meio de Jesus. É uma graça imerecida, que nós não merecemos essa graça da salvação. Mas a partir do momento que nós se arrependemos do nosso mau caminho e se voltamos para Jesus, nós temos a salvação por meio de Jesus, por meio do sacrifício de cruz, que ele venceu a morte e ressuscitou. Então, por meio dele, nós temos a salvação. Então, essa parábola, Jesus ele conta para ilustrar que nós
precisamos receber Ele, nós não podemos rejeitar, porque Jesus é a nossa rocha, Jesus é a nossa fortaleza. Obrigada, Senhor Jesus, por essa mensagem de hoje, que nós vemos que é maravilhoso saber que o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, que nós não podemos te rejeitar. Nós vemos aqui que os lavradores mal te rejeitaram os servos que vieram em nome de Deus para anunciar a palavra de Deus, todos foram rejeitados, mas nós te recebemos no nosso coração e desejamos aprender mais de ti, conhecer mais de ti. Pai, capacita-nos a cada dia que nós possamos viver de acordo com os teus ensinamentos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.